Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E comigo, hoje, tenho aqui o Natan. Natan, boa noite, como que você tá? Tudo certo? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo também. Obrigado por estar aqui. O Natan que é autor do livro Reino Delta, parte 1, A Origem, que é uma fantasia medieval publicado pela editora Autografia. E um dado bem curioso, que o livro começou a ser escrito há alguns anos atrás, né? Demorou 5 anos para ser concluído, e muito desse processo criativo nós vamos discutir aqui no episódio de hoje. Natan, antes da gente ir pro primeiro tópico, queria só falar do nosso patrocinado, do nosso apoiador, que é o Clube de Autores. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Para começar a nossa conversa, Natan, eu queria entender, escutar um pouco de você, o que te motivou a escrever um livro, tendo em vista que você tem uma formação acadêmica, uma área completamente diferente. Como que foi, o seu despertar, o seu interesse para a escrita até o ponto de fato, escrever um livro? Então, surgiu a ideia, eu sempre gostei dessas coisas mitológicas, mitologia grega, mitologia nórdica, histórias também de vampiro, lobisomem, sempre dessas coisas assim. Então, aos 10 anos, eu vi alguns filmes, eu queria reunir num mundo só vários seres mitológicos diferentes. Naquele momento, na percepção que eu tinha do mundo, o conhecimento, o acesso que eu tinha àquele momento, que era internet era quase nada, não tinha nenhuma história assim. Aí eu queria reunir todos esses, aí eu tinha um caderninho, comecei a anotar, quero um personagem vampiro, quero um personagem lobisomem, um personagem zumbi, tudo numa história só. Eu fiz umas 5, 6 páginas, ilustrava do jeito que eu sabia e deixei ali aquela ideia. Eu não tinha computador na época e ficou guardado ali, aquele sonho ficou paralisado até aquele momento. Mas e naquela época você imaginava transformar de fato isso num livro no futuro, ou era mais uma vontade de momento de criar personagens, história, mas você imaginava que isso ia ser condensado em algo maior no futuro ou não? Sempre foi um sonho. Era dois sonhos em conjunto. Um está concluído, que é o livro, e o outro é uma adaptação visual, um filme, uma série do livro. Isso é um sonho bem mais pra frente, assim, né? Então sempre queria ter um livro registrado. Naquele momento realmente não sabia como faria isso, assim. Além de escrever como que era o processo. Não tinha nenhum conhecimento naquela época, aos 10 anos. Então você está falando isso aos 10 anos, né? Era bem jovem, naturalmente 2003, muito... Isso é quase que impossível de você imaginar, né? Nessa idade, na infância, todos os processos e etapas de publicação de um livro, né? E aquela Mas época a internet tava andando, engateando naquela época. Ah, sim. Eu não tinha nem como buscar muita informação também, Não né? tinha acesso ao YouTube, essas coisas não tinha. Eu também não tinha computador, celular não conectava na internet. Era bem mais difícil, era falando mesmo, vendo os filmes Harry Potter, essas coisas assim, Sim, sonhando sim. ali. E aí fazia, entre aspas, de qualquer jeito, né? Do jeito que dava, né? Ia anotando, Era escrevendo. possível. Era mais eu imagino, uma continuação da sua imaginação, né? Então, você assistia filmes, né? Enfim, e aquilo que você trabalhava na sua cabeça, né? Na infância ali, você colocava no papel, né? E desses rascunhos, né? Da infância até pensar, entender um pouco mais sobre o que é escrever, publicar um livro. Foi mais ou menos com que idade que você começou a pensar, planejar? Como que foi? Foi em 2017, com 18 anos. Aí que eu comecei a colocar em prática mesmo. Abri um documento do Word, comecei a escrever. Primeiro passo que eu fiz, como eram muitos personagens, muitos seres diferentes, mais de 30, 40 espécies diferentes de seres, eu organizei quais seres que eu quero colocar, quais armas eles vão ter
e criei uma pasta só disso, assim, para me organizar, aí depois para colocar eles, o novo documento que é o livro em si, colocar eles na história com sentido. Não adiantava jogar Uhum. só eles, assim. Tinha que explicar a origem, por que ele tá ali, de que forma tantos seres diferentes no mesmo mundo, como que aconteceu isso. Uhum. Quando se fala de uma fantasia, né, a gente tem uma construção de universo, de personagem muito rica, né? E geralmente algo que foge da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então, todas as criações é muito do zero mesmo, né? E é interessante que, pelo menos no meu entendimento aqui, você já teve, desde esse começo, né, a maturidade de entender que não era simples, não era um processo rápido, que precisaria ter toda essa construção de personagens, habilidades, armas, igual você falou, né? E aí a gente tá falando, você tinha lá 2017, né, já tinha conexão com a internet um pouco melhor, né, já tinha Já mais tinha acesso à computador, já. informação. E aí, isso que você considera esses 5 anos de trabalho em cima desse livro até a publicação, de 2017 até 2022? Não, eu considero o trabalho de produção de 2012 a 17, aí de 17 a Sim. 22 é a coragem para ir atrás da editora, procurar jogar o livro no mundo, né? Foi mais um Uhum. desafio, o curso também, me programar, que é Sim. uma parte bem difícil, assim, de tornar ele público. Enquanto é para mim a história de um jeito, aí quando passa com aquele todo processo de resenha, revisão crítica, aí já muda bastante Uhum. coisa, e assim, isso não dá desse jeito, tem que aprimorar um pouco, e a gente sempre quer fazer o melhor, nunca fica perfeito e tal. Nesse ponto eu vou Sim. ter que ir agora, senão nunca vai sair da minha casa, assim, do meu computador, se eu quiser o perfeito, assim. É curioso que tem uma divisão muito clara, né, na sua fala, que é a parte da escrita em si, e depois que terminou de escrever, né, a busca pela publicação, né? Que aí vem todas as etapas de ajuste do livro, né? Revisão, leitura crítica e publicação, né? Publicação para venda. Pegando ali 5 anos de um lado, 5 anos do outro, o que você considera que é mais difícil dessas etapas? O que você considerou que foi mais trabalhoso, mais complicado? Dá para fazer um paralelo de um lado da escrita e o outro da publicação? Qual que pesou mais? Tudo tem a sua dificuldade, mas acho que em si o registro e a editora é a parte mais difícil, porque não depende só de mim em si. Envolve outros Sim. profissionais avaliando o meu livro, aí eu reformulando com a base na opinião de pessoas experientes, cada uma no seu segmento ali, Uhum. e o registro, o custo, tal, o custo da produção, e a opinião pública, assim, né? Preparar o livro para o mundo mesmo. Essa parte foi, Uhum. para mim, foi bem mais dificultosa. No meu caso, tem a possibilidade de publicar independente, eu corri atrás de uma editora para juntar todos os processos numa empresa só. Sim. No meu caso, facilitou. Tem gente que faz a própria diagramação, essas coisas assim. Para mim seria mais difícil. Ilustração, capa, uma Uhum. revisão ortográfica de uma pessoa mais profissional. Então, para mim, foi mais difícil essa parte, que eu tive que correr atrás. Não tinha conhecimento de nenhuma editora independente. A gente tenta as grandes, HarperCollins, Sim. Galera Record, Globo, essas nem respondem a gente, ou quando respondem, fala que não aceita originais. A gente tem essas editoras que são prestadoras de serviço, né? Que você paga para elas Sim. publicar, reverte uma porcentagem para a gente, uma para elas. Então eu não sabia, Uhum. fiquei com muito medo assim, será que é real essa editora mesmo? É um golpe? Aí pesquisa, vai no Reclame Aqui, troca ideia com outros autores, fui conectando com muita gente da própria editora minha, de outras editoras também. E aí umas 3 eu tive que escolher dentre elas, então foi uma parte bem trabalhosa, assim, aquela Uhum. dúvida, qual será? Será que esse é o caminho certo que eu tô seguindo e tal? Sim. Não, eu te entendo, porque na publicação do meu primeiro livro foi muito parecido esse processo, né? A gente vasculhando a internet, buscando informações, né? Lendo, estudando, é assim, a gente meio que cresce achando que editoras são só essas grandes mesmo, né? A gente cresce achando que a única opção de publicação são com essas grandes editoras, e a gente geralmente quebra a cara logo de cara, para depois tentar buscar uma outra opção. E as editoras, né, prestadoras de serviços, é uma opção, né? Eu acho que talvez a principal vantagem, no meu entendimento, dessas editoras é porque elas, de fato, aglutinam todos os serviços editoriais de um só. Então, capa, registro, revisão textual, né, publicação em si, impressão do livro físico. Então, facilita para quem tem pouca experiência no mercado, né? Então, eu acredito que, né, depois que você acertou com a autografia, você começou a vislumbrar, tipo, olha, é real, né? Tipo, tá acontecendo, está nascendo.
teve essa ansiedade, assim, depois de tantos anos? Como que foi esse processo desde fechar o contrato com eles, que aí tem alguns meses, né, de preparação e tudo até lançar? Como que foi esse finalzinho do processo antes de lançar? Comecei a mandar mensagem em outubro de 2021, aí que eu fechei o contrato, assinei o contrato em fevereiro de 2022. Uhum. Foi publicado assim, catalogado no site, chegaram os exemplares para mim em setembro. Então foram mais 7, 8 meses ali de espera. Então, primeiramente, Quase um aquele ano, né, desde o primeiro contato, né? Quase um ano, quase praticamente, um né? ano. Primeiro momento, quando você fecha o contrato, aquele misto de alegria, realização, sonho e aquele negócio assim, e agora, né? Agora É. não depende 100% de mim, tem o público, tem a editora ali, aquela expectativa. Uhum. Aí eu criei o Instagram para me divulgar, aí gerou mais expectativa, não tinha tanto material, conversando, aquela ansiedade de chegar logo o livro, mas tem que cumprir cada Uhum. etapa, cada processo que é um pouco demorado, porque eles atendem várias pessoas, e a gente próprio relê o livro 3, 4 vezes nesse processo também, para ficar Sim, tudo certinho, para não deixar passar em nada, porque quando imprimir, ele tá pronto, é mais difícil de tipo, já corrigir, fazer era, uma né? correção, aí é mais um custo, mais um trabalho. Então foi um misto Uhum. de uma expectativa, até agora, né? Saber como vai ser a Aham. venda, o que, que o pessoal vai achar. Então é um misto de Uhum. alegria, mas em si que eu falo assim muito com minha esposa, minha mãe, o sonho está realizado, o livro está pronto, eu estou feliz disso. Se o pessoal vai Aham. gostar ou não é muito importante, mas em si o livro virou físico, saiu da minha imaginação, foi pro Word, agora virou um livro, ele existe pro Brasil inteiro assim. Uhum. Então essa parte eu estou extremamente satisfeito. É que Lógico que eu quero que as pessoas gostem e tal, mas isso aí já não depende de mim, assim, agora. é por se tratar de um processo que foi tão longo, né? Ele é tão pessoal, né? Tão íntimo assim. Eu acho que, pelo que você falou também, só o fato de ter publicado, ter ele em mãos, já praticamente cumpriu ali o objetivo inicial. Depois é o além, né? Aí vem uma terceira etapa depois que é venda, divulgação, feedbacks e tudo mais. E para você dar um certo frio na barriga, uma certa ansiedade da receptividade do público, porque você está muitos anos pensando nessa história. Então você ficou, eu imagino, ajustando os mínimos detalhes ali da narrativa e tudo. Como que tá na sua cabeça assim a respostas de pessoas que você nunca viu na vida que vão ler o seu livro? Dá uma certa ansiedadezinha, um medo assim da crítica, talvez? Vai além da ansiedade, é um medo mesmo, de saber. Realmente, dos 10 anos, eu tenho 28, é o grande projeto da minha vida, pessoal. Sim. Então, é um sonho mesmo, e muito do livro tem muito de mim, da minha, apesar de ser uma fantasia, da minha percepção de mundo, quando é uma crítica social ao ser humano de uma Uhum. forma geral. Então, quando o outro tá lendo, e assim, algumas pessoas já me deram feedback positivo, mas foram poucas pessoas ainda que leram totalmente. Então é um grande medo, é aquele sonho só seu na mão de outras pessoas, passando por outras percepções, olhares, a visão da pessoa do seu livro, que é diferente da gente. A gente lê, eu mesmo quando eu leio o meu próprio livro, eu não consigo perceber alguns erros, porque a leitura já está meio que viciada. Eu já leio, já li ele 10, 15 Sim. vezes, você lê corrido já, porque já sabe a história, já sabe o enredo. Então quando o outro lê e percebe, nossa, ele pegou aquela referência daquele É, filme, igual aconteceu num caso do rapaz que fez a. Pode falar o nome ou não? pode, à vontade. Chama David Cardoso, ele é um autor também que já publicou um livro e fez uma Uhum. resenha do meu livro no canal dele no YouTube. Ficou bem legal e pegou umas Uhum. referências que eu tinha colocado do avatar do filme, que eu pensei que poucas pessoas iam perceber. Achei bem legal a forma. Quando você vê seu livro por outros olhos, um prazer, é uma satisfação muito grande, uma felicidade enorme. Você vê a pessoa ali e fala, nossa, gostei Uhum. disso. Ele fez um enredo, ambientação muito boa. Uhum. É que acaba que os primeiros feedbacks que a gente recebe são de pessoas próximas, né? No seu caso, eu imagino, esposa, familiares e tudo, são pessoas ali que, apesar de a gente gostar, mas não é aquela coisa. É diferente de uma pessoa que não te conhece e ela não precisa ter pudor para falar com você, né? Então, quando vem uma pessoa de fora, vem aquele medo e é um trabalho muito de autoconvencimento de que é bom, né? A gente pode ter 1 milhão de resenhas positivas que a gente ainda fica meio desconfiado, né? Tipo, será que é isso tudo mesmo, né? Então, eu passei muito por isso, imagino que você esteja passando também, né? Mas um ponto que é interessante, antes de eu perguntar sobre a sinopse, sobre a história em si, Uhum. logo no título fala parte 1. Né? Então, naturalmente, a gente tem uma sequência.
A história, você já pensou ela como um todo? Ou você pensou em partes? Como que tá toda a construção? E a parte um nós temos assim, ou teremos quantas partes do livro, da Então, história? teve uma particularidade muito inusitada. O livro era um livro único, em duas partes. Aí eu mandei para as editoras, ela falou, o valor é tal. E o preço é por Uhum, caracteres. Eu falei, esse dinheiro eu não tenho. sim. Eu vou cortar o livro ao meio. Até aqui eu Você não vou te divide em pagar. flor, né? Divide o valor. Aí foi isso que aconteceu. Ele não era dois, virou dois. Ah, entendi. Aí então Ah, foi entendi. bem assim, matemático. Quantas folhas tem? 380 em A4. Então eu vou cortar ao meio que eu dou conta de pagar só isso. Aí virou Uhum, dois. Aí, então o dois em si, ele tá escrito. Ele precisa dar uma ambientada melhor, os processos todos de revisão, mas ele tá escrito porque ele era um único livro. Aí eu já uhum. tô preparando, fiz 5 páginas, um esboço na parte 3. Ah, legal. E A princípio é uma aí, trilogia. ah, sim. E você tem uma ideia, vai ter um planejamento de lançamento da parte 2? Já tá Na mais ou menos pensado assim? minha cabeça, o meu sonho assim, é participar de uma Bienal. Então seria trabalhar. Teve Bienal de São Paulo esse ano, seria trabalhar esse um até a próxima Bienal de São Paulo, 24. Então 25 lançar o Uhum, 2. Assim, planejamento seria isso. Cada Bienal lançar um. Se eu conseguir, esse ano eu uhum. não consegui participar também. Então esse, Sim, a sim. princípio, pode ser que antecipe os planos. Tudo muda muito rápido na Uhum, vida da gente. E eu queria um sim. feedback também, assim, aquele combustível das pessoas que acharam, tal, se gostaram, se querem ler o 2. Eu acho que Uhum. isso é muito importante na vida da gente, escritores também. Ah, sim, sim, com certeza. E agora, fale pra gente um pouco sobre Reino Delta. O que que se trata da história? A gente, né, já falou que é uma fantasia medieval, mas contextualiza um pouco melhor, assim, pra gente, a história do livro. Não é uma história que volta no passado, é uma história que começa em 2060. São mundos paralelos que coexistem todos ao mesmo tempo. A história inicia no planeta Terra, tem outro planeta que é o Uhum, planeta Space, que são uma civilização de ETs, e tem em si o Reino Delta, que é um mundo paralelo ali, que eles têm que atravessar certos portais, que fica localizado no mundo Alpha. Então, a história em si o deus Lúcio e o anjo Papadopoulos tiveram filhas com humanas no planeta Terra. Aí eles têm que receber aquele chamado de voltar ao mundo Alpha, mais precisamente no Reino Delta, e cumprir aquele chamado, aquelas batalhas que virão desbravar toda aquela situação. O Reino Delta é um reino composto na sua maioria por elfos, a família real é de elfos, mas tem outras criaturas, igual eu falei, arpia, vampiros, centauros, minotauros, e uhum, toda essa miscigenação gera vários conflitos, assim, para ocupar, combater o Reino Delta, gera várias batalhas ali, meio que para prevalecer o seu reino, aquela raça como a raça determinante, uhum, dominante ali. Então a história é bem nesse ambiente assim de batalhas e tal, daquele mistério, porque que dessa forma e tem seres muito gananciosos em todo mundo, mesquinhos. Eu sou o mais poderoso, eu quero te dominar, trair a uhum, sua confiança, te enganar, fingir que eu sou seu amigo, mas não sou. Aí tem essas reviravoltas assim, eu me aproximo de você, uhum. mas com segundo interesse. Então pega muito aspecto político também, né? Político de conflitos, né? E você falou que é interessante, você trouxe muito, né, das suas vontades lá da infância, né? Que eu lembro que você falou assim, às vezes você pega vampiros, você pega elfos, você pega várias referências que a gente tem que até então, teoricamente, elas não se conversam, né? Que são de vários filmes e tudo, mas desde aquela época você trouxe ainda muito dessa de toda essa construção que você trouxe da infância, né? Então teve bastante influência, né? Da sua infância até agora, né? Sim, e eu peguei mais em si as características físicas. Eu dei uma Uhum, mudada no sentido, nos pensamentos. Igual, sempre tem aquele conflito, a maioria das vezes, entre vampiros e lobisomens. Lá ali, eles já são aliados. E, tipo, o uhum, elfo tem a característica física, mas não quer dizer que ele é daquela forma, igual você já viu em um filme. É totalmente diferente. Ele vive naquele mundo, sim. ele tem percepções, suas funcionalidades, vestimentas, igual o vampiro não pode andar no sol, algumas histórias já pode, no meu também pode. A maldição do lobisomem Uhum, já é quebrada, ele transforma quando quer, igual no filme, igual Crepúsculo também é assim. Então já tem toda uma uhum, história deles, você vai achando que é uma coisa, mas você vai conhecer eles por minhas uhum, palavras, de uma outra maneira. sim. É legal isso porque
Quando a gente fala de algumas raças assim que já são muito comuns na cultura pop, né? E você coloca algumas diferenças, coloca o que você acredita, acho que é essencial para a história ficar única, né? São esses detalhes, né, que vão construir uma história diferente de qualquer uma que a gente tem por aí, né? Eu não sei se isso é uma preocupação para você, Nathan, mas você está tanto tempo envolvido com essa história, né? Vamos colocar aí que você cumpra o cronograma da trilogia, então, em 2024 está o terceiro livro, e depois? Você acha que passa na sua cabeça construir uma nova história, um novo universo, pensar em ter um outro gênero que não seja fantasia? E se você tem essa intenção, você acha que vai ser difícil desvincular de tudo isso que já foi construído para pensar algo do zero? Então, eu penso em três pontos. Ou fazer uma parte 4, ou voltar, tipo, igual aconteceu em House of Dragons, do Game of Thrones. Voltar 100 anos Ah, antes da sim. história, um spin-off, contar ali que dá um universo grande para mostrar até aquele ponto. E também penso em escrever outros gêneros. Gosto de romance, um suspense, gosto muito de suspense policial também. E com certeza, Uhum. partir do zero, dos 10 aos 28, 18 anos, criando uma história, ainda que não está acabado, vai levar mais 2, 3, 4 anos, começar do zero Uhum. novamente é um grande desafio, uma grande oportunidade e com certeza dificuldade também, criar um mundo todo do zero. Às vezes posso já ir mais pro lado sem ser da fantasia, do mundo em si real, ficção, mas mundo real, dia a dia, assim, no Uhum. planeta Terra, época atual. Então não vai ser aquele mundo tão grande criado do zero, toda estrutura, todo ambiente ali, todos os seres. Uhum. Mas é um grande desafio que eu quero, assim, escrever outros gêneros, que eu acho muito importante, assim. Tudo que a gente gosta, assim, melhora a escrita, vai pegando vários aspectos e vai formando a gente como Uhum. ser humano mesmo e como escritor, vai melhorando a gente Sim. quando tem contato com outros. Eu acho muito legal esse intercâmbio, assim, igual a gente tá conversando aqui, conversar com outros autores, outros leitores, só enriquece a gente. Ainda mais a gente que é Ah, com brasileiro, certeza. a literatura precisa tanto dessa, na minha visão, dessa Uhum. força, dessa união mesmo, porque o pessoal Uhum. geralmente dá muito valor aos livros lá de fora que são bons, e só por ser daqui já Uhum. tem aquela discriminação. Ah, um livro Uhum. brasileiro, um filme brasileiro. Ah, não, nem vou ver só porque é brasileiro. Nem dá Sim, sim. oportunidade pra gente, a gente precisa e tem grandes autores aqui que são desconhecidos e precisa só da oportunidade, assim. Sim. Isso é até um ponto que eu ia te perguntar, né? Você que entrou de fato no meio literário, na publicação e tudo recentemente, né? E você também não é da área de formação, né? Que às vezes facilitaria isso que eu vou perguntar. Como que você vê o mercado nacional de autores independentes, né? O perfil também dos leitores? Você sentiu dificuldade de se sentir parte desse meio, né? Você teve dificuldade de encontrar outros autores para te ajudar, para conversar, enfim. Como que você tem enxergado esse mercado nacional nosso da literatura? Em si, o mercado, antes de eu criar o Instagram em fevereiro para divulgar o livro, eu não sabia a exatidão, a quantidade desse mercado, se vendia 10 mil livros. Sabia que pessoas Uhum. famosas escreviam biografia e vendiam 3, 4 milhões, dependendo da fama da pessoa. Aí eu vi que tem Sim. livros que tem autores igual, eu gosto muito de autoajuda, igual da Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, que chega a vender 3, 4, 5 milhões. Mas tem outros que vendem Uhum. menos, 10, 5 mil. Então eu fui aos poucos engatinhando ali, conversando com outros autores, achando autores até brasileiros que moram fora do Brasil, autores daqui, da minha Uhum. própria editora, e fui tendo noção, assim, e fui achando uma ferramenta que eu achei muito importante, os book Instagrams, que pessoas Uhum. que divulgam livro, tanto pagos quanto de graça, e muitos ali focam no nacional também. Então isso já me deu uma grande esperança, vendo os comentários, tem pessoas que leem, se preocupam em ler o Uhum. nacional. Tem muita gente que faz essa divisa, vou um internacional, um nacional. Então, Uhum. tem um mercado, eu acho que, ao meu ver, está numa crescente, mas pode crescer muito mais, pode ser valorizado muito mais. Pegando agora um compilado de tudo, né? Você como escritor, qual que é a sua, o que que você vê como a maior dificuldade, né, de uma forma geral, não só do seu livro, mas de tudo que a gente conversou, e o que você vê como um diferencial seu, o que que você acha que é, você teve mais facilidade ou você gosta mais assim de fazer? Me fala assim esses dois contrapontos aí, de uma forma geral, da sua carreira. A maior dificuldade, eu acho que o apoio em si e a iniciativa, às vezes, do governo, falta isso muito, eu acho, na literatura, a Uhum. valorização.
do público, de uma maneira geral. Muitas pessoas gostam, mas muitas não gostam. E a maior facilidade, assim, eu acho que talvez o grande feito do livro existir hoje é porque o meu pensamento, eu queria que o livro publicasse, registrasse e tal, mas eu pensei, vou Uhum, escrever o livro, vou guardar uma cópia, imprimir, encadernar naquelas folhas pretas e guardar para mim. Então eu escrevi muito para uhum, mim do que eu acreditava. Se eu, às vezes, fosse escrevendo, perguntando várias pessoas, o livro não estaria aqui. Ou se eu escrevesse preocupando, nossa, será que isso o uhum, pessoal vai gostar? Talvez não existisse o livro. Então, essa pressão uhum. em si, agora eu devo ter, não tinha. Porque eu estava escrevendo para mim, querendo agradar os outros, mas escrevendo aquilo que eu acreditava que seria legal, que seria uma história boa, assim. Então, eu tirei essa pressão de escrever para o mundo. Talvez se eu escrevesse, ia ficar muito travado, assim, na história. Sim. Uhum. Às vezes a gente fica pensando naquilo que a gente nem tem hoje ainda, né? A gente pensa em algo tão grande, a gente se coloca uma pressão tão desnecessária em determinado momento que isso pode travar, né? A gente pode deixar de fazer algo pensando no externo, né? Então, isso é um ponto bem interessante que você levantou. E, e quais são, né, as suas inspirações assim atuais, né? O que você costuma assistir, consumir, seja livros, filmes, séries, o que você gosta e o que eu falo assim, que hoje, por exemplo, quando eu vou ler um livro, ou então determinadas séries, eu já sei que aquilo pode me entregar algo para me ajudar, né, como escritor, seja porque tem um personagem marcante, porque tem uma narrativa interessante, ou uma forma de escrever do autor que é diferenciada, e isso naturalmente inspira, né, faz que a gente aprenda mais. O que que você tem assim de referência, tanto, né, de que você gosta de assistir, de ler e tudo mais nos dias de hoje? De ler, o que eu mais gosto é fantasia, né? Li o Percy Jackson, quero ler Uhum, outros, Eragon, Senhor dos Anéis, que eu não li ainda, ler os nacionais também, é, uhum, e de autoajuda, esses livros da mente. Gosto muito de ler da Ana Beatriz Barbosa e do Augusto Cury, que é outro psiquiatra. São médicos, psiquiatras, uhum, autores também. sim. Gosto muito eu me considero uma pessoa bem ansiosa para ajudar a me entender como pessoa, ajudar a controlar essa ansiedade, o negócio que muitas pessoas falam de Uhum. não comparar, porque se a gente comparar com os livros lá fora também, que fazem muito sucesso, fala assim, nossa, o meu é tão ruim perto deles, a gente acaba Uhum. desanimando. Às vezes o simples, a diferença pode ser o que o outro vai gostar. Pode, pode ser o que Sim. faça toda a diferença. E de filmes, séries, eu vario muito. Eu gosto muito de ver dessa linha medieval, igual House of Dragons, Anéis do Poder, Game of Thrones, Diário de um Vampiro. Uhum. E Uhum. também outros gêneros também, igual Lucifer. Variam muito em séries, assim, filmes. Os Uhum. filmes da Marvel eu gosto. É bom que a gente tá numa leva bem interessante, né? Você falou duas aí, tanto Anéis do Poder quanto House of Dragons. As duas estão passando agora, simultaneamente, eles estão lançando, né? Então, bom que tá quentinho aí, né? Tem umas referências muito boas, né? É uma coisa que acontece muito comigo, que você falou. Às vezes, quando eu tô vendo um filme, eu nem consigo prestar atenção no filme mais, porque eu tive uma ideia, eu fico trabalhando nessa ideia, eu tenho que rever o Aham. filme novamente. Me inspira uma Você cena, um tem que parar, tem ambiente, que um anotar, personagem, eu falo, nossa, tem que. Às vezes é uma cena, às vezes é uma coisa muito simples, mas que desperta algo que a gente tem que aproveitar, porque depois esquece, a gente fica bravo, né? Que esqueceu aquela ideia que teve e não volta mais, né? É bem legal eu esse anoto muito ponto. no bloco de notas do E celular. assim, né, eu fico com o celular na mão também, tipo assim, pega, às vezes quando tem algumas séries, né, que eu gosto muito de ficção científica, por exemplo, então, sei lá, se eu tô vendo Black Mirror, por exemplo, eu sei que alguma ideia vai vir, eu sei que algo maluco vai surgir na minha cabeça e eu já meio que já fico preparado, assim, mas o bloco de notas é bom, porque o celular geralmente tá com a gente, sempre, e qualquer momento pode vir uma fonte de inspiração, né, então, qualquer momento você saca o celular, anota ali na hora e não perde a ideia. Verdade. Às vezes eu tiro foto também daquele objeto ali, pra trabalhar aí no livro, daquela cena, do ambiente, pra construir no meu livro. O celular é sempre a mão, é Isso mais fácil que o acontece computador, muito. depois a gente transfere. Sim, sim. E, e assim, às vezes, não só na escrita, né? Mas você tem alguns planos assim, o que você se imagina daqui a um tempo na literatura? É escrevendo, publicando, é, pensa em outras vertentes também. Como que você se imagina? É algo que você quer continuar por um bom tempo, assim, nessa carreira? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar mundos, colocar minha imaginação numa folha de papel.
E, assim, o grande sonho é continuar na literatura escrevendo também, se possível, uma adaptação de alguma coisa que eu escrevi para uma série, um filme, porque eu acho que deve ser muito emocionante. Já é emocionante sair da Uhum. sua imaginação para um papel, para um livro, para um filme, deve ser uma coisa muito incrível, uma satisfação para quem já passou por isso é enorme. Assim, você vê toda cena ali, todo mundo vendo aquilo que saiu da sua mente lá aos 10 anos, aos Uhum. 18. Deve ser bem incrível. Esse ponto você falou no começo, né? Que essa vontade de ir pro audiovisual, né? Assim, realmente deve ser incrível, né? Porque por mais que a gente tenha na nossa mente, né? As cenas, os personagens, e tem ele tudo escrito, quando transforma isso em imagem, deve ser algo muito emocionante, né? Deve ser algo surreal, assim. Deve ser o ápice ali pra um contador de Tem no história, cinema, né? ver a sua história ali deve ser bem emocionante, ver milhares de pessoas. Eu acho que deve ser uma sensação única. Eu acho que isso dá pra colocar como um sonho máximo ali, né? Um ápice ali É da o carreira, né? ponto mais alto. É. E te perguntar, pra gente chegar mais na parte final, Nathan, eu costumo pedir para alguns autores aqui indicação de livro. Um livro, seja que marcou a sua vida, um livro que você esteja lendo, que você gosta, você quer que outras pessoas leiam também, um livro que você acha essencial para escritores. Tem alguma indicação de algum livro? Sim, tem ele é brasileiro, Pedro Henrique Lobão. O livro se encontra na página dele no Instagram, Mitos Gregos, chama Uhum. Iseu. É uma trilogia, só li o primeiro, Iseu a Xamã, que foca muito no folclore brasileiro, nos mitos brasileiros. Eu mesmo não sabia, a gente conhece Curupira, Saci, mas tem outros vários Uhum. deuses que eu mesmo não conhecia. Achei muito legal a escrita dele, a maneira que ele colocou ali, que é uma tribo, que eles têm que formar uma armadura, porque outra tribo está dominando toda aquela história. Aí você tem que falar com cada entidade, o Saci, o Curupira, para pegar uma parte da armadura. Achei bem interessante, Uhum. aquela ambientação que me remeteu muito aos índios, pelo menos para mim, aquela história dos portugueses invadindo o espaço, eles tendo se defender da maneira que dava. Achei bem Uhum. legal, assim, merece muita atenção e encontra-se disponível de graça na página dele no Instagram. Qual que é o Instagram dele? Você sabe de Deixa eu cabeça? só olhar aqui, confirmar certinho. É mitos gregos, Tá. mas eu não sei se tem um underline, alguma coisa. É mitos underline gregos. Aí tá escrito Iseu, mitologia e folclore. Quando você entra, parece os Zeus, assim, de barba, o foto de perfil. Ah, tá. Iseu, Mitologia e Folclore. Acessei Sim, aqui. Cara, legal, página grande, né? Divulgação da série de livros Iseu. Nossa, que massa, vou até seguir aqui também. Cara, um ponto interessante é que eu tenho até falado com bastante recorrência aqui no podcast. é, Além da gente, né, promover bastante a literatura nacional, os autores nacionais, quando a gente vai de um assunto que ele é muito brasileiro, né, muito da nossa cultura, são as lendas urbanas, né, a gente está falando do nosso folclore mesmo, isso assim, é a essência da nossa raiz, do nosso país, né? A nossa essência cultural. Então, quando a gente está falando de autor nacional que ainda pega pelo folclore, eu acho que é algo extremamente rico, né? E acaba que quebra alguns estereótipos, né? A gente tem uma visão X do Saci, do Curupira e de alguns poucos, mas que tem diversas formas de representá-los e até muitos outros, né? Então, bem legal isso. Muito bom, muito boa indicação. geralmente a gente conhece muita história infantilizada, às vezes, igual do Sítio Pica-Pau Amarelo, Exato. e conta de uma maneira bem legal, bem mais para jovens e adultos. Não que criança a gente Uhum. gostava, mas a gente vê uma maneira diferente, aquela batalha, aquela coisa mais profunda, vamos falar assim. Acaba que o folclore ele é muito. É nos apresentado na infância, né? Geralmente. Então, desde Sítio para Pau Amarelo, como as histórias também do Chico Bento, né? As histórias, né, da Turma da Turma da Mônica, elas são histórias infantis. Então a gente fica com isso marcado na cabeça, mas não necessariamente. Dá para você fazer suspense, terror, dá para fazer diversas histórias, Mônica. né? Com as lendas urbanas. Isso é um É ponto porque bem eu mesmo legal. gostava muito de Gibi da Turma da Mônica, faz uma base nossa na literatura, aquele primeiro contato, mas quando a gente cresce, vira adulto, tem uma memória muito boa, um afeto muito grande, mas perde o interesse em si. Aí como tem história igual essa, Sim. enriquece ainda a procura. Bom, Nathan, queria te agradecer a participação aqui. Fiquei bem feliz assim com a sua jornada. Espero sucesso não só agora com o lançamento, né, da parte um que tá
tá nascendo agora, tá bem no começo, tem muita coisa para aproveitar ainda, mas também com as sequências, que vão ser novas jornadas, né, de escrita, revisão, publicação, lançamento, e espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade, por ceder o espaço do seu canal para esse bate-papo aqui. E eu quero, como autor brasileiro, leitor brasileiro, quero te agradecer por esse ótimo programa que você tem, esse ótimo projeto, o Instagram, o YouTube, o seu blog também, que eu já vi, que Legal, valoriza a obrigado. gente, dá esse espaço para a gente falar que a gente precisa realmente disso. É um espaço muito importante para a literatura e transforma a vida da gente realmente. E vai conectando pessoas, que eu acho que é uma parte muito boa, esse intercâmbio Sim. de leitores e escritores é o que só soma e fortalece a gente, nossa literatura e nosso cenário. E muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu que agradeço a participação, e a ideia é essa mesmo, é criar conexões, criar vínculos, a gente se fortalecer cada vez mais. A gente sabe tantas dificuldades que os autores dependentes têm, né? Então, quanto mais iniciativas nós tivermos, mais um dar a voz ao outro, mais a gente mais a gente cresce. Então, novamente, obrigado, foi um prazer e até mais. Um abraço. Até mais, tchau. Obrigado.